Olá, meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E hoje vamos continuar nossa série de estatística básica na saúde. Então, a gente falou no último vídeo sobre as medidas de associação. E hoje nós vamos conversar sobre as medidas da força de associação. Mais especificamente nesse vídeo, sobre 5 delas. Calma, parece muito, mas vocês vão ver que são todas derivadas uma da outra. Então, a gente vai falar sobre risco absoluto, redução do risco absoluto, risco atribuível, risco relativo e redução do risco relativo. Vamos lá. O que é risco absoluto? É a quantificação da probabilidade de se ter tal doença ou evento. Isso é um jeito muito complicado demais para dizer que a gente está querendo saber a incidência da doença ou evento de interesse. E isso a gente já viu aqui nos vídeos do nosso canal, o cálculo de incidência. Então vamos lá começar com nossa situação hipotética. Nós temos dois casais de idosos que vão representar duas populações para a gente aqui em um estudo. Então aqui do lado direito nós temos dois idosos que vão representar uma população de idosos que foi exposta a alimentos industrializados durante a sua vida. E aqui à esquerda uma população de idosos que não foi exposta a esses alimentos industrializados ocidentais. E esse grupo de cientistas tentou estudar a ocorrência de doença arterial coronariana nessas duas populações. E ele viu que 3 a cada 100 pacientes do grupo que foi exposto desenvolveram doença arterial coronariana e 1 a cada 100 pacientes do grupo que não foi exposto desenvolveram doença arterial coronariana. Esses números aqui são totalmente hipotéticos, não condizem com a realidade, tá? Então, tudo que eu fiz nesse slide agora foi trazer aquela informação do slide anterior de outra forma. Então, a gente tem a incidência em exposto é o quê? A alimentação industrializada, que foi 3 sobre 100, que a gente já viu, e a incidência em não exposto, que foi a alimentação padrão desse grupo aqui, 1 sobre 100, que vale aqui a 3%, 2, 1%. Então, se eu subtraio a incidência em expostos menos a incidência em não expostos, eu vou obter um número. Vocês concordam? 3 sobre 100 menos 1 sobre 100 vai ser 2 sobre 100, que é 2%. E o que é isso? O que é esses 2%? Então, a gente pegou o risco nos expostos, que foi a incidência no exposto, e o risco dos não expostos. E a gente viu a diferença entre esses dois riscos. E a gente viu que tem um 2% de diferença. Essa diferença é o risco que é atribuível a uma alimentação industrializada, aumentando o risco de doença arterial coronariana. Então, quando a gente subtrai o risco nos expostos menos o risco nos não expostos, a gente chega no risco atribuível. E esse é o conceito de risco atribuível. Então, vamos aqui a uma outra situação, outro estudo. A gente tem um estudo intervencionista que a gente vai comparar uma medicação, vamos supor uma estatina, com um outro grupo que recebeu placebo e ver a ocorrência de desfechos cardiovasculares negativos. No grupo placebo, a gente tem uma incidência de 4 sobre 100, 4%. Já no grupo que recebeu a estatina, isso foi de 1 sobre 100, 1%. Então, a gente tem, vocês podem concordar aqui comigo, uma redução do risco absoluto, que é o conceito que a gente está trazendo assim. Então, quando a gente pegou aquele risco padrão dele e subtraiu com o risco da nossa intervenção, a gente está diminuindo, ou seja, reduzindo aquele risco absoluto. Enquanto, essa é a pergunta, e no nosso caso a resposta foi em 3%. Então, o uso de estatinas neste estudo obteve uma redução do risco absoluto de 3%. Aqui, outra roupagem para os mesmos números. Tudo que a gente está fazendo é ou subtraindo um primeiro, o outro depois, e agora a gente vai dividir e ver o que acontece. Então, aqui em cima, a gente tem aquele mesmo grupo que a gente conversou lá nos slides anteriores, que foram as pessoas expostas a alimentos industrializados. Então, a incidência em expostos foi 3%. E aqui embaixo, a incidência em não expostos a alimentos industrializados, e a gente tentou ver a ocorrência
de doença arterial coronariana. E isso a gente obteve aqui uma divisão. Então, 3 sobre 100 dividido por 1 sobre 100. Isso equivale a 3%. Isso é a mesma coisa de a gente dizer que a gente está obtendo o risco relativo. O risco relativo é o quê? O que a gente tem? A gente tem o risco daqueles que foram expostos, dividido pelo risco basal. Qual é o risco basal? É o risco naqueles que não foram expostos. Com isso, a gente obtém o risco relativo, ou seja, o quanto aumentou aquele risco relativamente ao status basal dele, ao grupo controle. Então, esse é o conceito de risco relativo. Então, vamos lá. A gente falou do risco relativo, mas a gente precisa tentar interpretar sempre ele. E para isso a gente tem que pensar em alguns valores. O risco relativo ele pode ser maior do que 1, igual a 1 ou menor do que 1. Se esse risco relativo for maior do que 1, a gente está falando que ocorre um maior risco naqueles que estão expostos em relação ao nosso grupo basal. E foi o caso das nossas pessoas que foram se alimentar de alimentos industrializados em relação ao grupo que não foi exposto a esse tipo de alimento. Então, existe um maior risco de doença arterial coronariana nesses pacientes. Se aquilo ali for igual a 1, se o risco relativo for igual a 1, é a mesma coisa a gente dizer que o risco de adoecer é similar entre os grupos, não houve diferença entre eles. Já se o risco relativo for menor do que 1, existe um menor risco nos expostos, ou seja, se o risco relativo naqueles nossos pacientes que se alimentaram de uma dieta com base em alimentos industrializados fosse menor do que o risco daqueles pacientes que não se alimentaram, a gente poderia dizer que nessa população do nosso estudo específico, se alimentar de uma dieta industrializada mostrou-se ter uma menor ocorrência de doença arterial coronariana. Então, em outras palavras, o que a gente está falando? A gente está falando entre a razão, entre o risco absoluto de adoecer ou morrer daqueles com a exposição de interesse e o risco absoluto de adoecer ou morrer daqueles sem exposição de interesse. Então, a gente está comparando, dividindo risco absoluto de uma coisa com o risco absoluto de outra. Então, esse é o conceito de risco relativo. Sei que são muitos nomes, a gente já falou de risco demais, mas vamos então para os nossos últimos 2 slides para a gente encerrar. Vamos com calma. Numerador. Incidência em exposto menos incidência em não expostos. Vamos sempre trabalhar com exemplos para ficar mais claro. Nosso exemplo clássico, aqueles pacientes que faziam dieta industrializada em relação àqueles pacientes que não faziam. A gente viu a ocorrência de doença arterial coronariana. Então, é um evento negativo. Então, esse número aqui foi 3%, menos 1%. E isso a gente gera o quê? 2%. O que foi? Qual o nome do risco que a gente viu? Que estava relacionado quando a gente dividia a incidência nos expostos menos a incidência em não exposto. Ou seja, o quão mais a gente pode atribuir aquele risco, aquele aumento de doença arterial coronariana para aquela dieta industrializada. Exatamente, é o risco atribuído. Então, aqui em cima no numerador, nada mais é do que o risco atribuído, que a gente já viu como se calcula, que é exatamente incidência em exposto menos incidência em não exposto, porque a gente está aumentando o risco de uma ocorrência negativa, que é a doença arterial coronariana. Claro, tranquilo, vamos agora para o denominador. Incidência em não exposto. O que é incidência em não exposto? É o nosso risco basal. Então, a gente está fazendo uma divisão. Lembra que quando a gente falou em divisão, a gente pensou em risco relativo. Mas a gente está comparando o quão mais esse risco relativo foi aumentado. Então, que risco a mais ele tem? Que excesso de risco ele tem? E é por isso que a gente chama isso de risco relativo em excesso, porque a ocorrência de doença arterial coronariana é um evento negativo. Agora, isso foi em relação a um evento negativo. E o nosso evento lá positivo, por exemplo, o uso das estatinas e a redução de desfechos cardiovasculares negativos em relação ao grupo placebo. Seria o mesmo nome? Seria a mesma coisa? Se a gente está diminuindo o risco, como é que ele vai ser risco relativo em excesso? Então vamos lá, vou usar os mesmos números do slide anterior, só para a gente ver como muda o resultado. Então a gente falou, incidência em controle. Controle era o quê? Nosso grupo placebo. Nosso grupo placebo teve 3
pessoas a cada 100 que apresentaram desfechos cardiovasculares negativos. Já o nosso grupo incidência de intervenção, que foi nossa estatina, teve 1 a cada 100. Ou seja, a soma aqui em cima é o quê? A redução do risco absoluto de se ter desfecho cardiovascular negativo. Então, em vez de ser risco atribuível, é o risco, a redução do risco absoluto. São similares, os mesmos cálculos, só que muda a percepção. Aquele evento foi positivo ou negativo, tá? Então, esse é o conceito. E a gente vai dividir pela mesma coisa, o mesmo raciocínio. Qual é o nosso risco basal? Quem são aquelas pessoas que estavam com risco e vão determinar o nosso controle? Aqui, nesse exemplo, é o placebo, que é 3%. Então, a gente tem 2% dividido por 3%. A gente tem, então, uma redução, que a gente está diminuindo o risco daquela pessoa ter desfecho cardiovascular negativo, do risco absoluto, em 66,7%. E veja como esse número é totalmente diferente daquele número que a gente obteve no slide anterior. Então, pessoal, muito obrigado. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixe aqui o seu like, a sua curtida, né? Deixe seu comentário se ficou alguma dúvida, se teve alguma coisa que você quer rever ou quer que a gente fale no futuro. E se inscreva no nosso canal, que ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo para cá. Até a próxima. Um grande abraço.